Tem muitas cenas de Todo Mundo Odeia o Chris que foram cortadas da versão final, seja por serem muito polêmicas ou até mesmo por acharem que elas não se encaixaram tão bem com o restante das cenas. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar cenas que foram cortadas em Todo Mundo Odeia o Chris. Lembrando que essa aqui é a parte 2, então se você ainda não viu a parte 1, você dá uma olhada lá que tá bem da hora. Vamos começar falando de uma cena que foi cortada somente na exibição da Record e que acontece no episódio Todo Mundo Odeia a Prisão. Bem lá no comecinho, o Julius dá pra Rochelle um buquê de flores e um par de ingressos pro show da Broadway, já que era aniversário de casamento deles. Então ela diz pra ele que ele não precisava ter dado aquele presente. E aí o narrador aparece falando que ele precisava sim e que ele descobriu isso da pior maneira. E a partir daí começa um flashback onde mostra que a Rochelle simplesmente deu uma facada no Julius, bicho. Foi você que me disse pra não te dar presente. Por que você me furou? Por que tanta violência, rapaz? E essa cena era tirada quando o episódio passava na Record. Mas se você for ver em TV fechada ou ver em streaming, essa cena tá lá normalmente. Outra cena que foi retirada somente quando era exibida em TV aberta acontece no episódio Todo Mundo Odeia a Lasanha. E na verdade esse episódio inteiro ele é meio que banido da Record. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, então depois você dá uma olhada lá. Mas tem uma cena nesse episódio que foi retirada nas pouquíssimas vezes que ele passou na Record. Contextualizando pra quem nunca viu esse episódio, o Chris tá lá varrendo na frente do Docks quando passa um cara fugindo ali da polícia. Só que esse cara tá com dorgas. E pra não ser pego ali pela polícia, né, com o negócio, ele simplesmente dá pro primeiro tonto que passa na frente dele. E nessa altura do campeonato eu nem preciso dizer que o primeiro tonto é o Chris, né? Então o suco de fruta passa o episódio inteiro tentando esconder essa erva ali pra ninguém descobrir, enquanto espera o cara sair da cadeia pra pegar de volta. E em um certo momento, o Chris pede ajuda pro Greg, que fala pra eles se encontrarem no banheiro ali durante o intervalo. Então quando chega o intervalo, o Greg dá um potinho pro Chris pra esconder o cheiro. E é nesse momento que acontece a cena que foi cortada pela Record, já que o Greg simplesmente sugere pros dois usar a erva, já que se eles usassem, eles não precisavam ficar preocupados em esconder. Talvez a gente devesse usar pra eliminar as provas. Aham, sei. Depois que o Greg fala isso, entra uma foto do Chris Rock da vida real, que pra quem não sabe é a pessoa na qual essa série foi inspirada, e que também é o criador, narrador, roteirista, ele praticamente fez tudo ali. E junto com a foto dele, entra um texto, né, junto com o narrador falando que ele não apoia o uso de drogas. Com certeza uma exigência ali do canal pra não dar problema. E depois disso, o Chris da série recusa, né, a proposta do Greg, já que o cara uma hora sairia da cadeia. E essa parte inteira foi cortada pela Record. E a partir de agora eu vou falar de cenas que foram cortadas lá na exibição original, que é uma dúvida que muita gente teve. Muitas pessoas acharam que foi a Record que cortou as cenas que eu falei no primeiro vídeo, mas não. A maioria das cenas foram cortadas antes da exibição original. E a partir de agora eu vou falar só sobre esse tipo de cena. Naquele episódio lá onde tem o orientador, o Chris simplesmente caga pra prova que ele tem que fazer e acaba tirando nota ruim. Só que não foi um simples ruim, foi tão ruim, mas tão ruim que a escola resolveu chamar um orientador pra ele. E esse orientador é interpretado pelo Chris Rock da vida real, né, que eu acabei de citar. E tem uma parte que muita gente aí vai lembrar bem, porque essa cena é bem clássica, onde o orientador faz um teste de associação ali com o Chris, onde era pra ele responder a primeira coisa que vinha na sua cabeça. E ele dá uma resposta mais estranha que a outra. Primeiro repete o que o orientador tá falando, já que é a primeira coisa que vem na cabeça dele. Escola. Escola. Mestre. Mestre. Eu acho que você não entendeu, entendeu? Eu não quero que repita o que eu digo. Eu preciso que diga a primeira coisa que vier à sua mente. O que o senhor diz é o que vem primeiro à minha mente. Aí eu perdi no argumento. Depois começa a falar um monte de coisa desconexa, inclusive falar que a mãe é careca. Mãe. Careca. Como é que é? É que eu ainda tava no meu pai. E aí pra você ver, o Chris Rock já tava fazendo piada de careca desde esse tempo aí. Mas além desse, teria uma cena onde teria mais testes, sendo o primeiro o teste de Rorschach, eu acho que é Rorschach que fala, que é um teste que realmente existe na vida real, onde a pessoa vê uma prancha, um papel com uma mancha, e tem que responder se parece alguma forma aquela mancha, se lembra alguém, qual o sentimento que tá tendo ao ver a imagem ali, e a partir daí o avaliador vai analisar as respostas. Ah, e como que ele faz isso? Isso aí eu já não sei, porque eu não sou formado em psicologia, né? Vocês querem demais também, né? Você quer que eu me forme aqui em psicologia pra fazer o vídeo? Fica difícil. Mas eu acho que só por essa pesquisa eu já mereço um like. Então se você tá assistindo até agora aí, deixa o like, se inscreva no canal. Que hype, se o hype aparecer, porque pra algumas pessoas não aparece, mas se aparecer pra você, ser hype aí. Outra coisa também, tem um clube de membros aí, então se você quiser e puder, você pode virar membro aí. Minha ideia é no futuro fazer vídeos exclusivos para membros. Quem sabe no futuro próximo. Voltando, o próximo teste que o Chris tem que fazer é aquele famoso encaixar uma peça dentro de um formato específico. Acho que todo mundo já fez
fez isso quando era criança? Quadrado no quadrado, redondo no redondo, triângulo no triângulo, retângulo no retângulo, você entendeu? Só que por incrível que pareça, o Chris não sabe o que tem que fazer. What am I supposed to do with this? No teste seguinte, ele tem que descobrir qual é o número que vem na sequência. E novamente, ele também não sabe. Já no próximo, ele tem que descobrir qual é a letra que está faltando. Can you tell me the missing letter? Are you serious? Yes, I'm serious. Do I look like a comedian? E o Chris também não sabe essa. E por último, eu não consegui identificar que teste é esse. Que a qualidade tá tão horrível que não dá pra entender o que tá escrito. Não consigo ler nada. E nem o orientador, nem o Chris fazem qualquer menção para ajudar eu descobrir o que é isso que tá ali na folha. Mais pra frente no episódio, o orientador fala pro Chris não fazer faculdade, já que ele nem sabe o que ele quer fazer na vida. Então ia só perder dinheiro. E esse conselho ele acaba deixando a Rochelle brava, já que ela queria que o Chris fizesse faculdade. Então ela vai conversar com o orientador. Só que esse diálogo seria bem maior do que tem na versão final. Tendo até mesmo um momento onde a Rochelle e o orientador ficam mostrando aqueles testes lá que o orientador fez pro Chris, um pro outro, pra ver se o outro é realmente esperto mesmo. If you're so smart, what's the next number in this sequence? 12. Ha! If you so smart, what's the missing letter? E! Ha! E ainda nesse episódio, lá no final, o Julius dá um Air Jordan pro Chris, que na mesma hora pergunta como que ele conseguiu o dinheiro pra comprar, já que um tênis desse é bem caro, até hoje é caro, imagina a época. Então o Julius diz que esse não foi tão caro porque foi um rolo, e depois disso mostra o Chris saindo da casa dele e sendo identificado como um ladrão justamente por causa daquele tênis, o que dá a entender que foi barato porque o cara que cometeu o crime com aquele tênis queria se livrar logo dele. E isso seria confirmado numa cena que foi cortada, onde mostra o Julius negociando o tênis com um cara, enquanto ao fundo tem um som de sirene, justamente confirmando ali o que a gente já meio que entendeu. Hey man, hey, you wanna buy some sneakers? How much? 30. 20. Acredito que nesse caso eles tiraram essa cena porque já estava meio que entendida a piada. Indo agora pro episódio Todo Mundo Odeia Hóspede, aonde o Greg fica uns dias na casa do Chris e o Julius aceita um trabalho ali extra como taxista. E em um certo momento, né, quando o Julius tá lá fazendo esse trabalho de taxista, ele encontra um passageiro que fala pra ele que quer ir pra Las Vegas. E lembrando, a família Rock mora no Brooklyn, Nova York, que é longe pra caramba um do outro. Tá aí a foto do mapa pra vocês verem. E o Julius até recusa, só que depois o cara oferece $1.000 e aí o Julius acaba aceitando no final. Mas o que o Julius não sabia é que aquele cara era um ladrão e que toda a parada que eles tinham, ele roubava alguma coisa, roubava alguma loja, algum estabelecimento. E é aí que acontece a cena que foi cortada, já que depois de uma dessas paradas, o cara voltaria pro táxi e ofereceria pro Julius uma comida, né? Melhor lanche, né? E ofereceria pro Julius um lanche, uma bebida e um relógio, que eu nem preciso dizer que era roubado. And here you go. That's a nice watch. Where'd you get it? Came with the kids meal. Outra cena que foi retirada que envolve também o Julius acontece em Todo Mundo Odeia Caruso, onde nesse episódio o Julius ganha 5 dias de férias remuneradas, diga-se de passagem, mas mesmo assim ele não quer ficar em casa de jeito nenhum. Então ele pega ali um bico extra escondido da Rochelle. E lá no final as crianças descobrem desse bico extra, né, do Julius e contam pra Rochelle. Mas antes disso teria uma cena onde todo mundo ali começaria a desconfiar que ele não ficou em casa descansando, já que ele aparece todo suado, como se tivesse trabalhado, né? E também a casa tá 100% arrumada. How come you're all sweaty? It's hot in here, baby. I'm not hot. Me neither. Yeah, it looks like you've been working all day. Why would you say that? I came home, the house is spotless. Not one dish in the sink or anything. Yeah, it's almost like you haven't been here at all. I've been here all day. I just wanted the place to be neat for your mother, that's all. E se você assistiu a primeira parte, você lembra que eu falei de bastante cenas no episódio Todo Mundo Odeia Rodoviária. E você acredita que, por incrível que pareça, tem ainda mais cenas que eu não citei na primeira parte? Se você não se lembra desse episódio, né, ou não assistiu a parte 1 ainda, vai lá assistir depois. Aqui, o marido da tia do Julius, pelo menos foi isso que eu entendi, morreu e eles querem ir pro velório, que aconteceria em Dawsal. Mas enquanto eles estão ali esperando o ônibus na rodoviária, tanto o Chris quanto o Julius acabam caindo num golpe. E
depois disso, a Rochelle até consegue recuperar o dinheiro, né? Já que ela conhecia aquele jogo, o famoso monte de 3 cartas. Mas eles acabam perdendo o ônibus e não conseguem ir. Porém, antes deles irem lá na rodoviária, o tio Luiz queria ir junto com o seu irmão, junto com a família dele, ou seja, a família Rock. Só que eles conseguem convencer ele a ir de avião. Mas você já se perguntou como que eles conseguiram convencer? Então, teria um trecho retirado que mostraria como isso aconteceu. Onde mostra a Rochelle e o Julius convencendo ele a não ir com eles, com a justificativa que alguém precisava ir na frente, para deixar tudo ali já resolvido. You know, we were thinking one of us needs to get there early, you know, to help with arrangements and stuff. Yeah, it'd be a lot of work. Yeah. Yeah, you're right. I should fly. E depois que o voo, né, do tio Luiz é cancelado e ele vai viajar de ônibus junto com a família do irmão, teria uma cena onde ele conversaria com o Julius perguntando por que ele não queria que ele fosse junto com eles. E o Julius responde que é porque ele tá sempre feliz e isso acaba dando nos nervos dele. Então o Luiz falando que é fácil ser negativo e por isso que ele é positivo. E começa a citar pessoas que foram positivas mesmo quando tudo indicava ser negativo. Assim como o Julius fazia um monte de episódio. Julius, do you know why I'm always happy? Because it is too easy to be negative. It is too easy to expect the worst. What if Martin Luther King would have said, I don't have a dream? What if Jesse Jackson would have said, let hope go? What if Prince would have said, let's not go crazy? What if Fred Flintstone would have said, yabba dabba don't? What if James Brown would have said, shh, I'm black, not so proud? Right. You know what? I got it. Sorry. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e falou!